eu quero, inclusive, nós estamos muito sensibilizados aqui, porque a gente gosta muito do técnico do Vasco, Ricardo Gomes. Ou é mesmo. Que foi operado às pressas ontem à noite, depois de sofrer um acidente cardiovascular hemorrágico. Aconteceu no segundo tempo do jogo entre o Vasco e o Flamengo. O Ricardo está respirando agora com a ajuda de aparelhos, o estado de saúde dele é grave e os médicos dizem que as próximas 72 horas são decisivas para a gente saber como é que está o Ricardo. Rodolfo. Um pesadelo em 3 letras. Ele teve um AVE, um acidente vascular encefálico hemorrágico. O quadro dele é grave, ele está sedado e respirando com auxílio de aparelhos. Vai para o CTI agora. O AVE, ou AVC, é a interrupção da irrigação sanguínea no cérebro. Por algum motivo, alguma artéria do cérebro dele rompeu e extravasou sangue numa determinada região do cérebro dele, fazendo com isso o quê? Um AVC hemorrágico, formando um coágulo naquela região do cérebro dele. Cedo demais para saber de que maneira Ricardo vai sair desse quadro. Voltar a andar agora, posso dizer para vocês, ele vai ficar com algum déficit do lado direito. Vai ficar com a probabilidade também dele ter algum problema de fala. Por quê? Porque é o hemisfério dominante, é o hemisfério esquerdo, é o hemisfério da fala. Era uma tarde e tanto. Um sorrisão no abraço a Vanderlei Luxemburgo. No carinho com Júnior César ou Ronaldinho, todos adversários, todos velhos amigos desse técnico de 46 anos, dono de uma carreira consistente. Seriedade, dignidade, isso sempre foi Ricardo Gomes. Que passou por algo um pouco além de um susto há 1 ano e meio, quando treinava o São Paulo. Depois de um jogo contra o Palmeiras, teve um pequeno AVC que não deixou sequelas. E desta vez, que incômodo era aquele que o fazia sentar? E com o braço esquerdo, desabafar? Ricardo levava a mão à boca, provavelmente tentando evitar a exposição pública de uma limitação motora. Pediu ambulância. Ele sabia, não era algo simples o que sentia. E aquele 0-0, aos 22 minutos do segundo tempo, perderia definitivamente a graça quando a ambulância estacionou em frente ao banco. O ex-zagueiro, o treinador, era o paciente inerte, sem força para se levantar. Ricardo ficou 25 minutos no centro médico do Engenhão. E os médicos decidiram remoção imediata. Ele precisava de socorro especializado. Ricardo foi trazido a este hospital no Meier, na zona norte do Rio. E o primeiro diagnóstico já indicava um quadro grave. Ricardo Gomes sofreu um acidente vascular encefálico hemorrágico. Um neurocirurgião foi chamado às pressas. E Ricardo Gomes foi levado rapidamente para a mesa de cirurgia. Foram 3 horas de angústia e espera. Luxemburgo, o jogador Felipe, amigos, parentes. A torcida era grande. Pouco antes da meia-noite, o resultado da operação foi anunciado pelo médico do Vasco. A cirurgia correu dentro do esperado. A impressão do neurocirurgião, Dr. Zé Quach, foi a melhor possível. O hematoma foi totalmente drenado, ou seja, houve toda uma descompressão do tecido cerebral. E alguns dados técnicos que não adianta a gente ficar falando, comentados pelo neurocirurgião, mostraram um quadro bastante favorável. Pois é, vamos saber agora as últimas informações sobre o estado de saúde do técnico Ricardo Gomes, que está no Hospital Pasteur, onde fala o repórter Edson Viana. Bom dia, Edson. Bom dia, Ana Maria. O técnico Ricardo Gomes passou a noite no CTI. Ele continua sedado, continua respirando com a ajuda de aparelhos. O quadro dele é estável, porém ainda é grave. Ele vai passar por uma nova avaliação agora pela manhã, por volta de 10, 11 horas, e aí teremos alguma novidade sobre o quadro dele. Ele deve ficar no CTI por pelo menos 10 dias. Ainda não existe previsão de quanto tempo ele vai ficar sedado. Como disse a reportagem, segundo os médicos, as 72 horas após a cirurgia vão ser decisivas para se saber que tipo de sequela ele pode ter. Aí, então, o corpo médico vai decidir qual vai ser o próximo passo. Não está descartada, inclusive, uma nova cirurgia. Então, o caso é extremamente delicado. O técnico Ricardo Gomes, hoje cedo, já recebeu visitas. O jogador Felipe, que esteve aqui ontem à noite, voltou antes das 7 horas da manhã para saber do comandante. Disse que o momento é de oração, não quis gravar entrevistas, mas todos estão torcendo muito pelo Ricardo, que é considerado uma grande pessoa por todo mundo no Vasco. Ele disse que outros jogadores devem
devem vir ao hospital logo após o treino da manhã, que começa às 10 horas. A imprensa internacional também repercute o caso, principalmente nos países europeus onde Ricardo Gomes atuou. A imprensa de Portugal, onde ele jogou no Benfica, e também na França, onde foi campeão como jogador e treinador, noticiaram o caso, lamentando bastante o fato. Ana. Muito obrigada, Edson. Se a qualquer momento aí um dos jogadores for visitar o Ricardo, por favor, nos interrompa, que estamos ao vivo aqui, tá bom? Muito obrigado pelo trabalho. E eu tenho certeza que o Brasil todo, sabe aquele cara, bom cara mesmo, né? Esse cara legal. mesmo, viu? A gente está aqui torcendo, Edson e Ricardo, e com certeza o Brasil todo aí está fazendo orações para você, viu? Um beijo à família.